E agora, para unir-se a Fabiana aqui no nosso bate-papo costumeiro das sextas-feiras, o professor José Farid Zaine já está conectado conosco também. Professor Farid, bom dia e bem-vindo ao nosso Farol. Bom dia, Beto. Bom dia a todos, toda a equipe do Farol do Mineiro. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Que alegria ver a dona Marilene, né, Farid? Nossa, nem falo, estava comentando aqui. Marilena, companheira de muitos e muitos anos, nessa luta que ela faz lá na ALIC, da gente tirar o chapéu mesmo, né? Verdade. Ô, Farid, antes da participação da Fabiana, tem um sujeito ameaçando dar um beijo atrás de você aí. Quem é, Farid? Esse daí é o Clark Gable e a Clark Vivian Gable. Leigh, né? Na cena imortal do E o Vento Levou. E atrás Verdade. tem o Batman, e tem o Indiana Jones, e tem o Gene Kelly cantando na chuva. Sabe Meu quem Deus. fez esse quadro, Beto? Ah, quem? Foi o Marcel Meyer, Puxa vida, mais uma obra dele. nosso querido Marcel. E ele fez para uma pessoa que depois me presenteou com esse quadro aí, né? É muito Que lindo. beleza, é uma joia rara isso aí. Fabiana, entre de novo conosco aqui para o seu bate-papo com o Farid, por favor, Fabiana. É isso aí, oi Farid. Mas o preferido do meu irmão, Farid, do Roberto, é o Casablanca. E o vento levou, ele não, ele assim, ele, não sei se ele assistiu, mas o Casablanca, olha, mesmo preto e branco, ele assistiu bastante. Bom, Classicão também do Casablanca. cinema, né? Oi, Fabiana, bom dia. Prazer estar com você. Bom dia. Casablanca, o que falar de Casablanca, né? Pelo amor de Deus, é um dos maiores clássicos do cinema, do Michael Curtis, com aquela cena antológica da Ingrid Bergman, né, no aeroporto. É um filme maravilhoso também. Um filmão. Farid, mas sabe o que eu queria falar com você hoje? Eu já estou com o milho de pipoca já acionado, porque esse final de semana eu quero maratonar, porque com esse frio, esse negócio de sextar para mim é ficar em casa, sabe? É, eu queria perguntar para você das séries que tem, especialmente no Netflix, né, que é uma plataforma, inclusive, que não é muito cara, que é assim, de muito acesso. Queria pedir dicas, Farid, dicas para a gente maratonar. Tem alguma série, alguma coisa assim, olha, isso daí você vai ficar grudado, você vai ver um, você vai querer ver outro. Ah, tem, viu? Mas antes eu queria. Sabe que os cinemas, né, agora estão permitindo o acesso com um acesso restrito. E eu queria indicar um filme, viu, Fabiana, antes de falar das séries. Um filme que estreou aqui na cidade, estreou no país e, felizmente, veio também para os cinemas de Limeira, que é O Tempo, do M. Night Shyamalan, né? E eu fui ao cinema, né? Fazia muito tempo que eu não ia e a gente viu com todos os cuidados que é possível ir sim. Então, o Tempo do M. Night Shyamalan está em exibição em Limeira. As pessoas que resolverem sair aí com você, sair um pouco da frente da, da Netflix ou de outra plataforma, né? E resolver ir ao cinema. Esse filme eu indico, né? O M. Night Shyamalan é conhecidíssimo por ser o diretor de O Sexto Sentido, né? Aquele filme que fez um sucesso extraordinário há mais de 30 anos, né? E ficou marcado por aquele garotinho que dizia, né? I see dead people, né? Essa frase ficou icônica no cinema, falada pelo Haley Joel Osment, que hoje tem 33 anos, na época era um garotinho. Mas o Sexto Sentido é um clássico do Shyamalan também. Eu falo isso só para a pessoa identificar quem é o diretor. E Tempo é uma história muito intrigante, né? De uma família que vai passar alguns dias numa praia paradisíaca e o dono do hotel convida essa família para ir para uma praia maravilhosa também, né? Então, a surpresa que eles têm, primeiro a beleza do lugar, depois que ali o tempo passa extremamente veloz, as pessoas envelhecem em poucos minutos, em poucas horas. É uma história bastante intrigante, eu não vou falar mais para não dar spoiler. Mas quem quiser se atrever, então, a ir ao cinema, eu recomendo. Está em cartaz em Limeira, Tempo, do M. Night Shyamalan.
Ô, Farid, conta uma coisa, lá no cinema, como é que estão as cadeiras? Está todo mundo junto? Tem um distanciamento entre uma cadeira e outra? Como é que está essa questão lá dentro do cinema? Tem sim. Quando você compra o ingresso, já há as poltronas bloqueadas. Então, Ah, você escolhe o seu assento e já sabe que do lado tem duas bloqueadas, do outro lado tem duas bloqueadas. Então, tá bastante rigorosa essa parte aí no cinema, né? Pelo menos na sessão que eu fui, estava assim. Então, acho que a pessoa pode ir lá sem medo. Assim como ela pode ir ao teatro, que também está com as poltronas, né? Também com distanciamento. Ontem nós tivemos o Symphonic Rock com a orquestra sinfônica, com ingressos esgotados, e hoje tem mais uma apresentação do Symphonic Rock, mas os ingressos também estão esgotados, né? Então, mais um espetáculo vai transmitir belíssimo. pelo Facebook, Farid? Que eu, assim, às vezes eu me delicio olhando pelo Facebook as apresentações lá do teatro. Ao vivo não, mas depois vai ficar disponível, né? Depois vai Eu na ficar hora disponível. faço uma live lá na hora, um pedacinho, como eu fiz ontem, mas o concerto na íntegra vai depois, né? Hoje vai estar ao vivo Maravilha. lá, as pessoas estão encantadas, né? Estão adorando essa possibilidade de ir ao teatro, né? Então, a programação Isso aí. cultural, né, da Secretaria da Cultura é bem intensa. Mas vamos falar da série, então, que você quer maratonar? Eu vou indicar de começo, então, Fabiano, uma da Netflix, que é o Young Royals. Não Ah, sei se você viu Young Royals, ainda é uma série sueca. E a gente está habituado, por causa do The Crown, né, da Netflix, que é uma série que eu adoro também, né, amo, é o uma The das Crown é aquele melhores. da rainha. Isso, é uma das melhores já É bom feitas, porque né? a Eu gente acho. sabe o final, a gente sabe que ela não morre no final. Então, assim, dá um certo alívio assistir. Porque às vezes eu fico meio tensa em assistir filmes. Porque hoje em dia eles matam o personagem principal no meio do filme, né? É uma coisa É, impressionante, eu fico meio tensa. The Crown é legal assistir, que dá uma. The Crown é maravilhosa, uma produção espetacular, uma das melhores coisas que apareceram, né, nos últimos anos. Premiadíssima. Esse ano no Emmy também vai ter prêmios, né? As atrizes que fazem a Rainha Elizabeth são espetaculares e a atriz que faz a Princesa Diana também, né? Então, o The Crown mostra a realeza britânica e a gente tem a acompanha muito pela imprensa, né? É escancarada aquela vida da família real britânica. Mas a gente esquece que há outras monarquias, como na Suécia, né? Embora não tenha ação direta sobre o governo, a política, mas existe a monarquia, né, como instituição na Suécia. A gente sabe muito pouco. E o Young Royals é uma história de ficção, mas ela mostra, serve também para mostrar a existência dessa família real sueca, né, e como que ela vive, como ela tem que também manter o seu padrão, né, e como ela se relaciona com a imprensa. E a história do príncipe William, né, que é muito jovem e que por uma não é o primeiro na sucessão ao trono, mas por uma tragédia familiar ele acaba sendo. E ele é apenas um adolescente. E ele, um adolescente que sai, curte a noite, mas está sempre sob o foco das câmeras, né, dos paparazzi. E ele se envolve numa briga, numa boate, isso também gera notícia, e a família real resolve colocá-lo numa escola, que é uma escola frequentada por ricos, né, pessoas ricas da Suécia, e ele vai para essa escola. Mas essa escola abre também algumas vagas para pessoas da comunidade. E ali o príncipe William começa um relacionamento com um dos alunos chamado Simon, né? No começo é uma mera amizade, mas depois vira um romance. Então tem toda aquela história dos adolescentes, o envolvimento deles, né? Como aconteceu em Elite, mas, né, que é outra série da Netflix. Mas esta é uma série um pouco mais romântica, né? E muito bonita, muito bem tratada, com um elenco de jovens, né? Muito interessante. Então, Young Royals, eu acho que é uma boa pedida na Netflix. A série da Netflix que eu recomendo é esta. Mas tem mais.
Bom, não, ficamos aqui. Já temos 2 dicas boas, Farid. Uma para o cinema, tem mais uma rapidinho que a gente consiga falar? Tem uma na HBO Max, né, que é uma série Vamos lá. espetacular chamada It's a Sin. It's a Sin, né? É um pecado. É o nome da música de uma música dos Pet Shop Boys. It's a Sin é uma série maravilhosa. Ela foca o início, o surgimento da AIDS nos anos 1980 em Londres. Então, muitos jovens gays vinham do interior da Inglaterra para viver em Londres, curtir a noite em Londrina, né? Com as boates. Eles estudavam, trabalhavam, mas curtiam adoidado. E o surgimento da AIDS causa um choque tremendo na vida deles, né? A princípio havia uma resistência tremenda, um preconceito enorme. A AIDS era chamada câncer gay, né? Achavam que só dava em homossexuais masculinos, e algum tempo depois descobriu-se que era um vírus e que podia atacar todas as pessoas, né? Então, é muito bom ver como no início, nesse surgimento da doença, né, provocada por um vírus, eu acho oportuno ver essa série aí, pelo que nós estamos vivendo agora, essa pandemia tenebrosa causada por um vírus também, né? Então, o It's a Sin está na HBO Max e é interessantíssimo ver quantos sofreram, né, os jovens gays, os artistas na época, pela discriminação, pelo preconceito. Em Londres, um dos casos retratados no filme, um rapaz que adquire a AIDS é preso, é literalmente preso, Fabiano. Ele fica incomunicável e a justificativa do governo pela prisão é que ele é uma ameaça à saúde pública. Então, as pessoas ficavam isoladas, né? Havia extremo preconceito. Isso demorou muito para mudar, até surgir, né, uma medicação ou coquetel de remédios que transforma a AIDS numa doença crônica. Mas ainda assim, os que vivem hoje esse drama ainda sofrem preconceito. Então, eu indico essa série, né, maravilhosa, It's a Sin, na HBO Max. Olha aí, já me lembrei daquele filme Milk, mas que vai ficar para outro papo. Tá bom. Farid, muito obrigada. Ô, Beto, você viu? Descolamos nomes para o cinema, para o Netflix, para o HBO Max. Tem assim, ó, tem programação para quem é cinéfilo feito eu aí para o fim de semana, Beto. Sem dúvida, sem dúvida. Pipoca, poltrona, né, Farid? Tudo de bom e um friozinho também. Isso é bom, hein? Isso é bom. Nada melhor que uma pipoquinha e um filme, sabia? Exatamente. Valeu. Valeu, Farid. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Professor Farid, valeu. Muito obrigado. Fabiana, fim de semana a tudo. Para você também. Fazinha, bom fim de semana, saúde com o mar e até domingo. Bom, e até domingo. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui acompanhando o Farol. Lembrando sempre que você, daqui a pouquinho, você entra lá no site do Farol, www.faroldelimeira.com.br. Você tem artigo do Farid, você tem esse nosso bate-papo e tem muito mais coisa lá no portal. Tá bom? Beijo para vocês, saúde com o mar. Até domingo para você, Beto. É isso aí. Valeu, Farid. Valeu, Fabiana. Muito obrigado.